Para você entender o que eu vou dizer nesse vídeo aqui, é muito importante que você preste atenção nos detalhes. Eu não sei se esse vídeo vai ficar longo, não sei se esse vídeo vai ficar curto. Depende de quantas coisas eu for me lembrando aqui, até porque o roteiro ficou meio zoado, ficou estranho. Mas eu vou tentar fazer com a maior clareza possível para que você comece a entender tudo que aconteceu de 2021 até agora, 2025, tá bom? Há um tempo atrás, esse canal meu aqui, ele não era canal de falando de blogueirinhas, de pessoas dentro de uma certa bolha no YouTube, onde que os nichos são diferentes, onde que os conteúdos são diferentes. Eu já conhecia a Letícia Veloso, Meu Jeito Mike de Ser, até quando a Letícia tinha 500 inscritos. Eu conheço ela dessa época. E eu me lembro que em um dos comentários que eu fiz lá, o primeiro comentário que eu fiz em um dos vídeos dela lá das antigas, foi: Letícia, compre tal câmera. E coincidentemente, ou com muita coincidência, alguns anos depois ela comprou a tal câmera. Não sei se foi por dica minha ou se ela deu na telha, viu algum review na internet, foi lá e comprou. E uns anos depois, os anos foram se passando, eu fui fazendo meus vídeos aqui. Se vocês forem olhar meus vídeos antigos aqui, eu não falo nada relacionado a este nicho aqui que as pessoas costumam falar, dessas pessoas que eu falo hoje em dia, né? Eu falava mais das caminhoneiras, que era a Sheila Belaver, a Aline Euriques, a Nailê do Jacaré e etc. E eu usava este canal aqui mais por hobby. Eu não tinha pretensão nenhuma de fazer ele crescer, tentar fazer ele crescer, até porque eu acho que não existe canal grande no YouTube. Se você for olhar na barra da janela, os canais são todos do mesmo tamanho. Brincadeiras à parte. Não vejo como este canal aqui vai crescer eu falando dessas pessoas, porque é uma bolha concentrada ali que não chega em outras bolhas, né? Para você ter visualizações aqui, para você ter uma ideia, nós aqui disputamos visualizações. Disputando não é que eu estou competindo ou que alguém esteja competindo comigo. É porque eu falo, Roseli fala, Drone fala, Vanderlei fala, Adi fala, a Dedé fala, Fofoca Pega fala, Conta do Nanda fala, Madu Prado às vezes fala, às vezes não fala. Então nós ficamos disputando visualizações com essas pessoas. E muitos canais aqui que eu trouxe para falar aqui, as meninas começaram a falar depois, porque na época vieram comentar comigo: Léo, eu tenho medo de falar de tal pessoa porque ela processou o Gordinha Linda. E voltando lá em 2021 na Gordinha Linda, que eu apelidei de Nhonha de Saia, como eu conheci ela? Através da Letícia Veloso. Não basicamente isso, foi mais ou menos uma ponte. A minha irmã fez uma ponte entre eu e a Letícia Veloso. Como foi feita essa ponte? Léo, tem fulana de tal tá fazendo isso com Letícia e tal, e ela é uma menina que ela é evangélica, ela tem uma reputação a zelar, e de fato tem. Se você for olhar, tem mesmo, porque ela não é. Na Letícia, eu não vejo polêmicas relacionadas ao canal dela. Tem coisas que são polêmicas que eu tenho certeza que ela nunca vai trazer para o canal dela. Ela não vai trazer, pode ser que as irmãs tragam, mas ela em si, pelo que eu vejo, não vai trazer. E onde eu conheci o Brasil, Portugal, a Ritinha Góes, que falava da Gordinha Linda também. Há muitos anos atrás a Ritinha comentou aqui no meu canal. E como eu não conhecia ninguém, cara, eu não conhecia ninguém da resenha, mas é ninguém mesmo.
A primeira pessoa que eu fui ter contato aqui do nicho da resenha foi o Brasil-Portugal. A Daniela, que é uma amiga e inscrita, inclusive ela é amiga da Roseli também. A Daniela falou comigo: Léo, olha o que esse cara tá falando da gordinha. Cara, a Daniela, ela era viciada nos meus vídeos, porque acontecia umas coisas muito estranhas no meu canal. Às vezes eu tava gravando, o meu quadro caía, o telefone tocava, o meu telefone parava de gravar, do nada, alguma coisa batia. Cara, acontecia cada coisa bizarra aqui no meu canal, que eu vou ver até se eu mando esse link aqui pra Daniela, ela vai comentar aqui. E se ela quiser fazer um vídeo também, eu acho que vai ser uma coisa absurda e difícil de ela fazer, que ela que me apresentou o Vanderlei, o Brasil e Portugal. E quando eu assisti o vídeo dele, ele tava na sacada de um prédio, eu achei que fosse no Rio de Janeiro. Cara, eu achei que, sério, eu achei que fosse no Rio de Janeiro. Eu falei, nossa, esse cara é muito doido. Mas muito doido no seguinte de... As coisas que ele falava da gordinha não é nem um terço do que eu falava. Ô, época boa, cara. Eu tenho saudade dessa época. Aí eu conheci ele. Eu não lembro se ele entrou em contato comigo ou se eu entrei em contato com ele, porque no meu Instagram eu não sou muito de ficar procurando as pessoas, não. Se você me seguir no meu Instagram, você pode ver, quase não entro, quase não posto nada no meu Instagram. Eu ganhei seguidor lá postando vídeo aleatório, postando meme. Não foi nem por causa do canal. Aí a gente começou a se falar, né? Essa amizade nossa vem vindo desde então, de lá pra cá e daqui pra lá. E a gente começou a tretar com outras pessoas. Muitos resenhistas aqui não gostavam da gente e não gosta até hoje. Eu lembro que eu era um canal que eu atacava diversos resenhistas aqui. Eu não citava nomes, alguns eu citava nomes, e tem pessoas aqui, tem pessoas da resenha que acha ou achava que eu não gostava delas. Só que nada a ver, eu sempre tive muito respeito, né? Nessa época, a Drone não tinha nem 50 inscritos, a Drone da fofoca. Não tinha nem 50 inscritos. E a Drone era. Pô, vivia aqui no meu canal, a gente trocava uma ideia e tal. No privado a gente se fala. E ela conhecia o Gilsone, né? E outras pessoas também conheciam o Gilsone. O Gilsone não gostava de mim, porque como eu lascava os resenhistas, que eu achava que o que faziam com os canais de vlog, eu achava que era uma tremenda sacanagem. Então eu ia em defesa. Porque eu defendia Letícia Veloso, eu achava que todo resenhista lascavam as pessoas. Assim, muita gente aqui não gosta de mim. E não gostava. E eu não tô nem aí. E tudo isso culminou com isso. E o Vanderlei lá. Taca-lhe pau. Vanderlei foi um cara que eu nunca tive nenhum atrito com ele. Não atrito pessoal. A única coisa que nós tivemos um embate aqui foi na época em que ele falava da Ray Almeida e todo mundo falava da Ray Almeida. Para quem não sabe, a Ray Almeida ela foi divulgada pelo Gustavo Lázaro nessa época. E o Vanderlei fazia vários vídeos dela. E fomos descobrir que ela era uma pessoa de um caráter duvidoso. Ela namorava um cara, como é que chama o cara? Era casada com um cara, eu não lembro o nome dele não. Ela era casada com um cara, se eu não me engano, tem filho com ele. E esse cara era marido de uma outra youtuber que nem sei se mais se tá aqui no YouTube também, nem sei se ela tá mais aqui no YouTube não. Não lembro o nome dela. E se alguém lembrar, deixa nos comentários aí. Enfim. O Vanderlei tinha uma treta ferrenha com ela, com essa menina, por causa que ele falava dela e também às vezes da Ray Almeida. Eu não sei se elas eram amigas e esse cara pegou as duas. É sério, não tô zoando. E eu não gostava dele porque eu achava que ele era um vagabundo, vamos dizer assim, que ele era um cara que já tinha a Ray Almeida. Então eu não gosto de homens que batem em mulher. Não gosto. E fomos um tempo depois, a Ray Almeida deu uma segunda chance para esse cara, o Eduardo Oliveira. Eduardo? Acho que é Eduardo.
E eu ficava até zoando Eduardo Oliveira pegando a minha cheira. Eu acho que é isso mesmo. E esse cara, a Ray Almeida chamou ele de volta, ele começou a construir a casa dela, ela usou ele como um pedreiro, vamos dizer assim, usou tudo ele ali, ele ajudava o pedreiro e etc. Só que esse cara, ele precisava de uma ajuda psicológica. Foi onde que eu não sabia, o Vanderlei sabia, eu não sabia. E, cara, a Ray Almeida colocou o cara pra fora, bicho. Você acredita nisso? Ele não tinha nem pra onde ir. E o Vanderlei ajudou ele. E como eu não sabia da história, eu ficava lascando o cara. Eu queria mais que ele fosse se ferrar e etc. Foi onde que o Vanderlei, eu acho que ele não gostou nessa época das coisas que eu falava do Eduardo. Mas ele não me contava também o que acontecia. Então, como eu não sabia, eu não tava nem aí pro Eduardo. Aí depois ele me contou, ó, a Rai fez isso com o cara, aproveitou do cara, o cara tá quase em depressão. Bicho, aquilo ali foi pra mim um balde de água fria. Sério, foi um balde de água fria. E o Vanderlei, ele mostrou ser uma outra pessoa por trás da resenha. Ele tem um coração enorme, vocês não fazem a menor ideia. Ele tem um coração absurdo. Eu fui lá, ajudei esse Eduardo Oliveira também, ajudei divulgando vídeo dele, ele fez um canal, desisti do canal, ajudei se eu não me engano, acho que foi uma vaquinha, o Vanderlei fez uma vaquinha para ele nessa época. Foi aonde que o Vanderlei começou a mudar em relação a algumas pessoas no YouTube, em relação a alguns resenhistas. Eu não vou entrar muito em muitos detalhes aqui o que aconteceu entre essa outra e mais o Vanderlei em uma live, porque isso já passou, isso é coisa do passado e a gente nem quer falar disso. Um dia talvez eu fale. E o Vanderlei foi seguindo em frente, o Eduardo sumiu, o Eduardo foi numa clínica, depois infelizmente ele foi preso porque ele estava cometendo coisas ilícitas na rua e acabou sendo preso. Muitos anos foram se passando, aquela coisa toda, ele tinha um canal, ele ainda tem um canal de 60 mil inscritos, que é o Brasil Portugal Oficial. E ele começou, eu vi que o Vanderlei, ele tinha sumido, ele começou a fazer outros conteúdos fora do nicho aqui da resenha. Ninguém conhecia Marta Adorno, ninguém conhecia Frado, ninguém conhecia ninguém desse povo. Não conhecia. A minha irmã seguia, eu não seguia, eu não gostava, eu acho um conteúdo chato até hoje. Eu não gosto disso, eu gosto de presenciar a roça. Eu não gosto de falar de pessoas que estão na roça. Não, eu não gosto. Aí o Vanderlei conheceu quem? O Fariseu Silva TV. O Vanderlei achou o trabalho do cara excepcional, achou maravilhoso o trabalho do cara, achou fantástico. E começou a acompanhar aquilo ali. E o Vanderlei, como ele é um cara muito astuto, ele falou, tem alguma coisa errada aqui. E eu vi que ele estava crescendo exponencialmente de uma forma que ele fazia vídeos do Fariseu Silva TV e reagia. E as pessoas que eram inscritas do Fariseu Silva TV começaram a gostar do Vanderlei. Por quê? Como a Di fala, são gadólatras. É gadólatras? Idólatras, né? É idólatras. É isso mesmo. O Vanderlei descobriu coisas erradas no canal do Fariseu Silva TV. E aqui o que o Vanderlei fez? Taca-lhe pau. O Vanderlei descobriu um monte de coisa errada nas ajudas que o Fariseu Silva TV e começou a tacar-lhe o pau no Fariseu Silva TV. Nisso ali ele ganhou hate pra caramba. O canal dele era denunciado diversas vezes. O Fariseu Silva TV conseguiu silenciar ele por alguns meses. Eu não vou falar aqui como, porque senão eu vou estar dando munição para o inimigo derrubar o canal dele. Então eu não vou falar como que o Fariseu Silva TV parou ele. Na verdade não parou. Rolou uma parada ali que obrigou ele a parar. E não que ele quisesse parar, não é isso. A questão não é essa. Aí o Vanderlei ficou sumido um tempo, né? E depois ele ficou sumido assim, entre aspas, mas ele continuou a gravar os vídeos dele, até porque ele não vive e nem depende do YouTube. Ele continuou a gravar os vídeos dele
e falando de outras pessoas. Daí ele conheceu quem? Chico Zeu, Chico Zeb, e foi aparecendo todos esses outros canais de falsa ajuda, onde que o Vanderlei tomou birra da maioria deles. E onde que, chegando agora em 2022, 2023, foi onde que tiveram-se as maiores tretas do YouTube aqui. E um pouquinho lá, 2020, 2021, o Vanderlei divulgava canais aqui. Tinha um canal aqui que ele divulgou da Mulher de Penca, que depois ele começou a atacar o cara do nada. E depois começou a me atacar, tentou me atacar, não conseguiu. Várias pessoas tentou atacar ele. E assim, ele foi abrindo os olhos e vendo quem que estava com ele e quem que não estava com ele. Ele começou a afastar de algumas pessoas. Quem tinha um contato dele antigo não tem mais, porque hoje é outro contato. Hoje em dia eu sou uma das poucas pessoas que tem contato com ele aqui no YouTube. A Di também, né? E eu, sinceramente, quem tem meu contato tem, quem não tem não vai ter. Não quero contato. Converso no Instagram, troco ideia. Se precisar eu ajudo. Mas o meu contato eu não passo mais também não. E o Vanderlei começou toda essa treta aí envolvendo o índio, envolvendo... Tinha também aquele cara lá que era deputado não, vereador em Barbacena, que eu não me lembro o nome. Alguém coloca nos comentários aí. O Borgatti, o Ivan Borgatti. E teve agora o Gargamel aí, ó. O Gargamel, toda essa treta. Então, para você estar entendendo o que tá culminando isso, para você ver por que o Vanderlei é assim, é só você assistir todo esse vídeo aqui que você vai entender e ver os vídeos dele anterior. O Vanderlei, cara, nós fazíamos live semanal aqui, a live era cansativa, a gente não ganhava absolutamente bosta nenhuma e a gente fazia por puro entretenimento. Zoava pra caramba, ele zoava a gordinha, e ele falou coisa da gordinha que eu não teria coragem de falar, entendeu? Então, assim, eu como amigo dele dentro e fora do YouTube, eu sou um cara, eu acho que eu sou até grato a ele por ter a amizade dele e ter que ele confia em mim em algumas ocasiões, porque a pessoa não pode confiar em tudo também. Tem coisas na vida que você confia só na sua família, você não confia nos amigos. Concordam comigo ou não? Eu gosto muito dele, ele é uma pessoa que me ajudou muito. Eu tenho uma enorme gratidão por ele. E essa treta envolvendo ele mais o Mamoeiro do Sertão, tudo vem de lá de 2021 para cá, e nós já estamos em 2025. E o Vanderlei não precisa do YouTube, nunca precisou. Ele nunca precisou do YouTube. E você aí achando que ele está atacando alguém gratuitamente porque ele é um cara que está em Portugal, que ele está foragido. Ele nunca esteve foragido, ele sempre esteve no mesmo lugar. E, inclusive, na época que ele esteve aqui no Brasil, ele esteve no aeroporto de Confins, que é em Vespasiano, município aqui, em Confins, depois de Vespasiano é em Confins, um município de Belo Horizonte. Infelizmente eu não conheci ele, mas minha vontade era de conhecer ele. Quando ele mandou a foto no aeroporto com a família dele, eu falei, cara, eu deveria ter ido lá. E não deu, mas vai ter uma outra oportunidade. E é isso. Essa é a análise de toda a treta e de quem é o Brasil Portugal. Eu posso falar porque eu conheço ele há muito tempo. Ele já ajudou diversos canais aqui que depois apunhalou ele pelas costas. Inclusive em live teve canal que apunhalou ele. É isso que eu tenho para falar dele. Eu acho que se eu for falar muito aqui eu vou ficar até ano que vem. Eu acho assim, para mim ele é uma pessoa excepcional. E o que está acontecendo com Matuto Mamoeiro agora, tudo é reflexo e culpa do Fariseu Silva TV pelo Brasil Portugal e a Gangue do Bem ser o que é hoje. E o vídeo de hoje é esse, e a gente se encontra num próximo vídeo. Um abraço do Léo, Insane Sagaz. Valeu, falou e até mais.